Alemanha incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Um grande momento de transformação. A Alemanha tem uma rica história de avivamento espiritual, e um evento recente destacou essa chama vibrante entre os fiéis. O encontro que ocorreu na Alemanha, marcado por profunda emoção e comunhão, trouxe à tona a experiência de ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Essa experiência é mais do que uma simples reunião. É uma transformação pessoal que pode impactar vidas e comunidades. O campo em chamas da Alemanha, envolto no brilho ardente do Espírito Santo. Minhas lembranças desse evento são ainda muito vívidas. Vi pessoas se unindo em adoração e buscando uma conexão mais profunda com Deus. Este tipo de avivamento não é um evento único, mas sim um chamado para um relacionamento contínuo e crescente com o Espírito Santo. Muitos compartilham comigo como isso mudou suas vidas. Escrever sobre essas experiências me inspira a refletir sobre o poder renovador do avivamento espiritual. Espero que você também se sinta desafiado a explorar o que significa viver uma vida incendiada pela fé. Principais pontos. O avivamento espiritual na Alemanha criou um impacto significativo. Esse fogo do Espírito Santo promove um relacionamento mais profundo com Deus. Testemunhos inspiradores mostram a transformação nas vidas dos participantes. Origens do incêndio no Reichstag. O edifício do Reichstag, na Alemanha, foi consumido pelas chamas, com o fogo parecendo ser alimentado pelo Espírito do Espírito Santo. O incêndio no Reichstag, que ocorreu em 27 de fevereiro de 1933, foi um ponto de virada crucial na história da Alemanha. Este evento não surgiu do nada. Ele foi moldado por um ambiente político instável e a ascensão do Partido Nazista. Examinar o contexto da República de Weimar e a figura de Marinus van der Lubbe nos ajuda a entender melhor as circunstâncias que levaram a este incêndio. O contexto da República de Weimar e a ascensão do nazismo. A República de Weimar enfrentava uma série de crises ao longo de sua existência. A instabilidade política e econômica após a Primeira Guerra Mundial gerou descontentamento generalizado. O fracasso de vários governos e as dificuldades econômicas, incluindo a hiperinflação, facilitavam a ascensão de grupos extremistas. Entre esses grupos estava o Partido Nazista, que prometia restaurar a ordem e a grandeza da Alemanha. A rápida ascensão de Adolf Hitler, que se tornou chanceler apenas 4 semanas antes do incêndio, aumentou a tensão política. As incertezas e medos geraram um ambiente propício para o uso do incêndio como uma ferramenta política, visando fortalecer o controle do regime nazista. Marinus van der Lubbe e a alegação de incêndio criminoso. Marinus van der Lubbe, um comunista holandês, foi preso no local do incêndio e imediatamente acusado de ser o responsável. Sua prisão e as alegações de que ele teria iniciado o incêndio criminoso serviram para o Partido Nazista solidificar sua narrativa. Hitler e seus aliados usaram o evento como justificativa para reprimir a oposição. O governo nazista promoveu a ideia de que o incêndio era parte de uma conspiração comunista e utilizou isso para atacar partidos de esquerda. Marinus foi julgado e executado, mas muitos questionam se ele atuou sozinho. O incêndio no Reichstag acabou por ser um catalisador para o fortalecimento do regime totalitário que se seguiria e marcou o início de um período sombrio na história da Alemanha. Consequências políticas e históricas. O incêndio do Reichstag teve consequências profundas para a política e a história da Alemanha. Esta tragédia foi um ponto de virada significativo que facilitou a ascensão do regime nazista
e a erosão das liberdades democráticas. O papel de Adolf Hitler e o Partido Nazista. Adolf Hitler e o Partido Nazista foram os principais beneficiários do incêndio. Após o ocorrido, Hitler usou o incêndio como um pretexto para consolidar seu poder. Ele alegou que era parte de uma conspiração comunista contra o governo. Essa narrativa ajudou a aumentar a violência contra os opositores políticos e a criar um clima de medo. O partido intensificou sua propaganda para solidificar o apoio popular. Com isso, o Partido Nazista conseguiu justificar ações extremas, incluindo a perseguição de adversários e a implementação de políticas antidemocráticas. Este período foi crucial para a transformação da Alemanha em um Estado totalitário. O decreto do presidente do Reich e a supressão da liberdade de expressão. O incêndio levou à promulgação do decreto do presidente do Reich, um documento que permitiu a suspensão das liberdades civis. Esse decreto foi fundamental para liquidar a oposição política. A liberdade de expressão foi severamente restringida, e muitos opositores do regime foram presos ou exilados. Esse ambiente permissivo permitiu que o Partido Nazista silenciasse qualquer crítica e consolidasse seu controle sobre a sociedade alemã. A censura tornou-se uma prática comum, e a propaganda oficial dominou o fluxo de informações. Falar contra o regime tornou-se perigoso. O impacto no julgamento e testemunhas da época. O impacto do incêndio se estendeu aos julgamentos subsequentes. Muitas testemunhas foram forçadas a mudar seus depoimentos sob pressão do regime. Isto gerou um ambiente de incerteza e desconfiança entre aqueles que alvo das ações nazistas. Os julgamentos foram frequentemente manipulados para servir ao interesse do Partido Nazista. A justiça foi distorcida para garantir condenações que legitimariam a repressão do governo. Assim, muitos inocentes sofreram as consequências da propagação do medo e da manipulação das evidências. Análise crítica e perspectiva atual. As complexidades da história da Alemanha têm lições profundas que ainda ressoam na sociedade de hoje. A interação entre diferentes ideologias, como o comunismo e o nazismo, e suas respectivas ações em Berlim, moldaram não apenas o passado, mas também nossa percepção atual da política e da sociedade. Revisão histórica, comunistas e Sturmabteilung na narrativa. No contexto de Berlim nas décadas de 1920 e 1930, o comunismo e o nazismo estavam em confronto direto. Os comunistas, representados pelo Partido Comunista da Alemanha, KPD, buscavam uma revolução proletária. Por outro lado, a Sturmabteilung, SA, era a ala paramilitar do Partido Nazista, empregando táticas de intimidação. A SA, atuando nas ruas, atacava tanto comunistas quanto socialistas, buscando desestabilizar a oposição. Isso mostra como a violência política se tornou uma ferramenta crucial na ascensão do nazismo. As disputas entre essas facções revelam a fragilidade da democracia na época, levando a um aumento na polarização política. As lições aprendidas e sua relevância na sociedade contemporânea. As lições desse período histórico são vitais para a compreensão dos desafios atuais. O extremismo político que surgiu na Alemanha poderia ser um alerta para a sociedade contemporânea. A dinâmica entre grupos ideológicos ainda existe e pode se manifestar de várias formas. É importante que eu reflita sobre o papel da educação e do diálogo construtivo. Esses elementos são essenciais para prevenir a repetição dos erros do passado. A história nos ensina que a união e o respeito pelas diferenças são fundamentais para manter a paz e a democracia. Perguntas frequentes. Nesta sessão, abordo questões importantes sobre eventos relacionados ao incêndio do Reichstag na Alemanha. Esses tópicos exploram as consequências políticas e sociais, o impacto na estrutura do poder e as falácias das teorias nazistas, entre outros.
Quais foram as consequências políticas e sociais do incêndio do Reichstag na Alemanha? As consequências do incêndio do Reichstag foram profundas. Ele permitiu que o governo nazista consolidasse seu poder e limitasse as liberdades civis. A sociedade foi marcada por um clima de medo e repressão. Como o decreto do incêndio do Reichstag afetou a estrutura do poder político na Alemanha nazista. O decreto do incêndio do Reichstag, promulgado logo após o incêndio, restringiu os direitos civis. Ele possibilitou a prisão de opositores políticos e deu poder à polícia de agir sem supervisão judicial, alterando a estrutura de poder. Qual é a falácia das teorias de pureza racial promovidas pelos nazistas? As teorias de pureza racial nazistas se baseavam em premissas científicas falsas e preconceitos. A ideia de uma raça superior sem qualquer base real levou à discriminação e violência contra grupos minoritários. De que forma o incêndio do Reichstag foi utilizado como ferramenta de propaganda pelo regime nazista? O regime nazista usou o incêndio para pintar opositores como inimigos do Estado. Essa propaganda ajudou a justificar ações repressivas e consolidar a imagem do Partido Nazista como protetor da Alemanha. Como o incêndio do Reichstag impactou a participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial? O incêndio contribuiu para a união do povo alemão em torno do regime nazista, facilitando a militarização. Isso colocou a Alemanha em uma posição de agressão, influenciando diretamente seu papel na Segunda Guerra Mundial. Quais são os principais eventos na linha do tempo da Alemanha nazista até o final da Segunda Guerra Mundial? Os eventos incluem a ascensão de Hitler ao poder em 1933, a implementação de políticas expansionistas e a rendição da Alemanha em 1945. Essa linha do tempo é marcada por conflitos e mudanças significativas na sociedade alemã.